Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação dos seus grãos, sejam eles a soja, o milho ou o trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficou aí as cotações no dia de ontem. Então, basicamente, a gente teve aí um petróleo subindo, petróleo que subiu 1,02% no dia de ontem. Com uma alta aí de basicamente 0,73 centavos por barril de petróleo, tá? E hoje a gente já vê uma alta de 0,47%, petróleo que a princípio vem se acomodando nessa região, né, pessoal? Teve uma alta forte, uma queda forte e agora parece querer lateralizar novamente, encontra aí resistência na casa dos 76,90 dólares por por barril de petróleo. E temos aí também um suporte na casa dos 67,3 dólares por barril. Para o óleo de palma, a gente teve ontem uma sessão em queda de 1,22%. Hoje já sobe bem, subiu 2,10%, já fechou, né? O mercado lá segue à frente, 10 ou 11 horas de fuso horário, tá? Então lá já fechou as negociações e manteve essa alta aí de 2,1%. Para a parte do óleo de soja, ontem a gente teve uma alta de 0,95% e hoje o mercado segue otimista, subindo aí 1% para o óleo de soja. Pessoal, é interessante a gente comentar, né? Veio aqui, testou essa resistência na casa dos 48,80, não conseguiu romper, voltou para baixo e agora a princípio vem se encaminhando para um novo teste. Vamos ver se vai ter força para fazer um rompimento. Caso rompa aqui, a gente pode esperar um movimento mais amplo, chegando lá na casa dos 53,61 dólares. A soja em grão ontem caiu muito bem, tá, pessoal? Caiu 1,75%, 21 cents por bushel. E hoje vem se recuperando desse movimento de queda, já sobe 7 cents no momento com uma alta de 0,6%. Soja, basicamente, houve rumores ontem de cancelamento por parte da China de compras de soja nos Estados Unidos, o que é uma situação bem complicada. Ainda não sabemos com certeza se esse dado é firme, se ele é forte, mas o fato é que se de fato a China cancelou, e dependendo do quanto ela cancelou, complica muito a vida dos Estados Unidos, que está tendo dificuldade com o seu programa, na evolução do seu programa de exportação. Lembrando que na sexta-feira passada, que foi quando a soja fez essa mínima aqui, né, que chegou a tocar nessa região azul, a gente teve a publicação do dado aí do USDA, que trouxe o relatório de oferta e demanda, aumentando a produtividade da soja, a produção da soja no caso, e também aumentando os estoques. Então, se a China está cancelando mesmo agora, isso tende a aumentar ainda mais os estoques deles, que é ainda mais negativo para o preço. E lembrando, os Estados Unidos segue não competitivo, tá, pessoal? Outras origens são mais atrativas do que lá. E quando a gente vê um dólar mais forte no mundo, isso ainda complica mais a situação deles. Então, difícil mesmo de caminhar, né, nesse programa de exportação. Então, o que a gente tem que ver é quanto que foi cancelado, se foi realmente cancelado, né? E o quanto que isso acrescentaria aos estoques de soja lá nos Estados Unidos. Lembrando que a gente fez aqui no Brasil, né, uma boa parte do programa de exportação tomando aí mercados dos Estados Unidos, tá? O Brasil estava mais interessante, a gente exportou bastante mesmo. Até dezembro havia exportado 102 milhões de toneladas, um volume bem substancial. Mas enfim, vamos voltar aqui para os nossos gráficos. E hoje, então, o mercado vem dando essa recuperadinha, né? Essa região em azul, pessoal, é toda uma região de suporte, tá? Já comentei em outros vídeos. Se a gente olha para trás, essa aqui é a mínima de 2021. Lembrando, não é uma região isolada, tá? Não é uma região isolada de preço. A gente pega aqui da mínima exatamente, do preço mínimo que foi negociado lá em 2021, até aí um patamar onde teve uma briga de preços, né? Então, aqui nessa região, sim, o preço deve oferecer alguma resistência, tá? Caso venha a perder essa região em azul, a gente poderia contar com uma projeção de alvo lá para casa dos 11 dólares e 10 cents por bushel. Para a parte do farelo de soja, pessoal, o farelo ontem caiu bem também, tá? Caiu 3,34%. Questões com China ainda preocupam, basicamente está muito ruim a demanda deles.
Com toda a questão do Covid, lá as pessoas começaram a consumir alimentos de uma forma diferente e hoje elas dão preferência por alimentos horríveis, por assim dizer, né? Principalmente na parte de consumo global, que no sentido de que esses alimentos hoje eles são basicamente a base de farinha e sódio e corantes, né? Então ele não utiliza proteína animal, enfim, não utilizar a proteína animal já impacta bastante na cadeia, porque é para onde vai a ração, né? Então, o farelo de soja aí acaba sofrendo. E lá na China eles estavam utilizando alternativas mais baratas aí do que o farelo de soja, como alguns sintéticos, se eu não me engano, a lisina. Só que a diferença entre eles já começou a se balizar ali e a gente tem uma redução. Então, hoje já não é mais tão atrativo utilizar esse sintético na composição da ração também, mas a princípio sobra farelo aí no mercado global. Olhando para o trigo, pessoal, a gente teve o trigo sofrendo ontem, né? Chegou, tá subindo bem, mas entregou, não conseguiu se manter no campo mais positivo, né? Fechou levemente positivo com 0,09% de alta. O mercado chegou a trabalhar a 5,95 e acabou fechando a 5,81. Então, dificuldade aqui na evolução de preços para cima no trigo, tá? O mercado, a princípio, vem trabalhando para ir em busca ali dos 5,60 no trigo. Olhando para o milho, ontem tivemos mais um dia de queda lá em Chicago. O milho caiu 0,28%, uma queda tímida, né? Hoje já vem recuperando, sobe 0,51%. A princípio a gente tinha essa linha verde aqui como uma linha de referência. O mercado ainda não tocou nela. Próximo desafio do milho aqui para cima seria nessa resistência na casa dos 4,47. Aqui no Brasil, nós tivemos aí um dia mais tranquilo também para a nossa commodity, né? Ela subiu caiu 0,49% no dia de ontem. Essa barrinha mais pequenininha aqui, ó. Vocês podem ver que ela é bem menor comparada às anteriores, né? Então o mercado aparentemente está repensando para que lado deve seguir. Olhando agora, pessoal, para o cenário macro, a gente tem Ásia e Pacífico recuperando um pouco das quedas de ontem. Lembrando que ontem Xangai caiu mais de 2%, Hang Seng caiu mais de 3%. E a gente vê hoje Xangai em alta de 0,43%, temos Hang Seng subindo 0,75% no momento. Coreia do Sul também sobe um pouco. E os demais ali em queda, destaque de queda para a Austrália, que cai 0,63%. Na Europa também temos um dia de recuperação. Ontem também caiu cerca de 1% em média aqui, né, todas elas. E hoje a gente vê aí já o Eurostock subindo 0,71%. E o destaque de alta fica para a Bolsa Italiana, com a FTSE subindo 0,91%. Na parte de futuros também temos um dia de recuperação aí para o S&P e para a Nasdaq. Lembrando, ontem foi um dia completo de queda, todas as bolsas caíram, tá? E o S&P sobe hoje 0,32% e a Nasdaq 0,62% de alta. Ontem, como é que fechou aqui no Brasil, né? Tivemos uma queda de 0,6%, caímos também seguindo o cenário externo. Vale lembrar que o motivador interno aqui ele não temos no momento, porque ainda é recesso parlamentar, eles voltam apenas em fevereiro e por isso a gente não tem nada no cenário político aqui no Brasil que possa fazer alguma mudança. Então o Brasil até fevereiro tende a seguir o humor do exterior, tá? E aí a gente viu o mundo inteiro caindo, aqui no Brasil não foi diferente. A gente viu também o S&P 500 caindo 0,56% e Nasdaq fechando com uma queda de 0,59%. Na parte de dólar, pessoal, hoje temos um dólar um pouco mais fraco contra as moedas de países desenvolvidos, caindo 0,14%, e também temos um dólar mais fraco contra moedas de países emergentes. Então, a princípio, o que a gente deve ver para o dia de hoje é também uma recuperação na nossa bolsa, voltada aí para a abertura, né? Em alta para a nossa bolsa, em queda para o dólar. Commodities não agrícolas, pessoal. Petróleo, então, subindo 0,7% no momento. Minério sobe 0,8%. Esses dois itens corroboram com essa visão de que a gente pode esperar uma abertura mais em alta aqui para o Brasil. Na parte da agenda,
Hoje a gente vai ter publicação de BCBR aqui no Brasil, às 9 horas da manhã. A gente tem discurso do Bostic, que é membro do FONC também. Eles estão em... não lembro agora o nome do Fórum Internacional Econômico, mas eles têm grande presença lá e todos eles estão discutindo as possibilidades de novos cortes para frente, aí, tanto na economia americana quanto na economia europeia, tá, pessoal? E a princípio eles estão sendo mais duros, dizendo que podem esperar menos cortes ao longo do ano e que eles comecem um pouco mais tarde também. Já mostro para vocês como é que está a perspectiva do mercado quanto aos cortes de juros. E a gente vai ter às 10h30 da manhã, licenças de construção lá nos Estados Unidos. Aqui continua aquela velha ideia, tá, pessoal? O dado bom é ruim, tá? Então, se vier aí licença de construção acima da expectativa do mercado, isso coloca um pouco mais de peso na questão da inflação também. A gente vai ter também construções de casas novas, que saem às 10h30 da manhã. Temos também às 10h30 da manhã pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado semanal. Também pode mexer com o mercado. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, quanto mais gente desempregada, melhor, pensando na parte de inflação. Se esse dado aqui vier menor, ele acaba impactando na inflação e puxa bolsas para baixo e dólar para cima. E a gente vai ter índice de atividade industrial do Fed Filadélfia também às 10h30. Então, agenda por enquanto bem recheada, né, pessoal? Mais um discurso da Christine Lagarde, que faz 3 dias seguidos já que ela vem dando discursos. Não deve mudar muito dos anteriores, tá? Basicamente a linha é a mesma dos dirigentes dos Estados Unidos, que deve ver cortes mais lá na frente, que a princípio eles precisam ver a inflação lá caindo, mostrando que as medidas tomadas são eficientes. Mas o ponto é que não deve haver mais aumento na taxa de juros, ou seja, encerraram o ciclo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E a gente também tem 1h da tarde estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que pode mexer com o mercado de petróleo, tá? Esse dado aqui bem relevante. Mexendo com o petróleo, pode mexer aí com a Petro, seja para cima, seja para baixo. A gente vai ter também outro discurso do Bostic, às 1h30 da tarde e também às 2h05 da tarde, tá? Então, dia lotado aí na nossa agenda. Vamos dar uma olhadinha ali na ferramenta da CME, o Fed Watch. Então, basicamente, a gente tinha aqui o mercado acreditando que em março a gente deveria ver o primeiro corte na taxa de juros no tom de 0,25% lá nos Estados Unidos. Aqui fica oscilando bastante, tá, pessoal? A gente viu que ontem estava em 53,8, hoje já está em 59,5. Ou seja, o mercado segue acreditando que em março a gente deve ver um corte na taxa de juros. Eu já acredito que deva ficar mais para frente, tá? Ali para maio. O mercado também comentava em cortes aí, 6 cortes ao longo do ano. Acompanhando aí os discursos, aparentemente deve ficar entre 2 a 3 cortes, tá? E eu acho que começa, como vai diminuir o número de cortes, deve começar lá para frente. E para maio, pessoal, para maio a gente já tem o mercado precificando aqui que a gente pode chegar a uma taxa de 4,75 a 5, né? Lembrando que eles têm um spreadzinho lá nos Estados Unidos. 49,4% acreditando já em uma taxa de juros em 4,75% e 42,6% acreditando numa taxa de juros entre 5 a 5,25%. Esses dados também foram alterados, tá? Ontem o mercado acreditava, aí 40% do mercado acreditava que poderia ser 4,75 a 5, foi para 49%. E no dado de 5 a 5,25 estávamos com 46,9 e foi para 42,6. Então o mercado segue acreditando que a gente deve ver cortes na taxa de juros aí num período pouco à frente, né? Então março, maio e assim por diante. Pessoal, um grande abraço. Não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam se valer dessas informações, negociar melhor os seus grãos e também ficar atento aí do que está acontecendo nesse mundão de meu Deus, né? E aquele negócio, né? Ativa o sininho para receber uma notificação. Ontem tivemos a publicação de mais um vídeo aí do Marcelo, muito interessante. Você, produtor, deve assistir esse vídeo para parar de perder dinheiro na sua negociação, tá? Então, muito relevante. Vai ficar no card aqui em cima. Só dá uma olhadinha lá, confere que o conteúdo tá muito jóia. Todas as quartas-feiras, então, vídeos especiais aí com o nosso colega Marcelo. Pessoal, um grande abraço. Nos vemos novamente amanhã.